a parábola do grão de mostarda. Mateus capítulo 13, versículo 31 e versículo 32, diz assim a palavra do Senhor: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes. É crescida e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvores, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Eu vou ler só mais uma vez, dois versículos. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que todas as hortaliças, e se faz árvores, de modo que as árvores do céu vêm aninhar-se aos seus ramos. Vamos fechar os nossos olhos, amém? Glórias ao Senhor Jesus. Senhor, neste lugar nós queremos te pedir o perdão dos nossos pecados, Senhor. Por mais uma vez nós queremos te pedir a tua misericórdia, a tua graça, que o Senhor lave, ó Deus, a minha mente, os meus lábios, o meu coração com teu sangue, Senhor. E neste lugar o Senhor fale com cada um aqui, trazendo, Deus, aquilo pelo qual cada um precisa nesta noite ouvir. Que não seja eu, mas o teu Espírito Santo possa ministrar o nosso coração neste lugar, em nome do Senhor Jesus, e amém. Você pode sentar, aplaudindo ao nome do Senhor e aproveitando também, glorificando o nome dele. Glórias a Jesus. O tema da mensagem é o grão de mostarda, o reino em crescimento. O grão de mostarda, o reino em crescimento. O que é o reino dos céus, como diz aqui Mateus, ou o reino de Deus? O reino de Deus, ele é o governo de Deus. É Deus reinando, é Deus governando, é Deus tomando a direção e o direcionamento. E agora as parábolas de Jesus vai revelar que é isso que ele veio fazer: revelar, mostrar, inaugurar e estabelecer o reino de Deus. De modo que nós estamos aqui nas parábolas, e esta parábola ela vai dizer o que aconteceu quando ele veio e começou a pregar o reino de Deus. Ele começa dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então esse reino ele vem com um propósito, ele vem com um objetivo, ele veio com uma missão a ser cumprida. E essa parábola, por mais que seja pequena, 2 versículos, ela é rica em conhecimento, e ela é rica em explicação do que é o reino de Deus e o que ele veio fazer. A parábola é sobre um grão de mostarda. Ele está dando um exemplo de um grão de mostarda. Ele está falando que esse grão de mostarda, ele é pequeno, a menor das hortaliças. Eu quero só deixar uma observação, porque talvez você vai escutar alguém dizendo: olha, Jesus errou, a semente menor não é a da mostarda, ou é a da orquídea ou é a do morango. Só que eu quero deixar claro que as parábolas de Jesus não é um ensinamento de botânica, não é sobre biologia, é sobre exemplos.
E dentre as sementes que a Palestina tinha contato, naqueles dias não havia morango lá, e nem hortaliças talvez. Então a semente da mostarda era aquilo que eles, olhando, entendiam como sendo a menor, porque era aquilo que eles tinham acesso. Alguém pode se levantar e dizer: olha, mas a mostarda não é uma árvore, porque para ser árvore tem que ter um caule, e aí a botânica vai dar algumas características da árvore. Mas mesmo assim, a mostarda, ela parece muito com a árvore, porque ela tem um crescimento de pelo menos 3 metros. Então alguém que olhava sem o conhecimento que hoje nós temos de ciência, um monte de coisa, olhava e dizia: é uma árvore. Então, se alguém questionar você sobre essa parábola, explique dessa forma, porque alguém pode querer dizer que há contradição, porém assim não há. Amém? Jesus está pegando coisas simples do dia a dia para falar de coisas espirituais. Então o governo de Deus, ele vai ser inaugurado. Por quê? Porque até aquele momento as pessoas eram governadas pela lei de Moisés. A lei de Moisés era aquilo que governava a vida deles. Então eles tinham a lei de pedra. E aqui nós vamos ler, eu não vou ler o versículo, porque, irmãos, eu passei uma tarde todinha para preparar essa mensagem, e tem muita coisa, mas eu também não quero, eu quero simplificar ao máximo. Mas a palavra vai nos ensinar em Jeremias 31, 33, de que o Senhor colocaria dentro de nós as suas palavras. Segundo aos Coríntios 3:3 vai dizer que haveria dentro de nós uma substituição entre a pedra e o Espírito. Então o propósito de Deus não era as pedras, o propósito de Deus era o Espírito dentro do ser humano. Na pregação passada eu falei sobre as 10 pragas, e eu conversando com o Gleice sobre esse assunto. É muita coisa para a gente conversar, para a gente falar, para a gente poder manifestar na mensagem. Mas os 10 mandamentos só foi colocado por uma coisa. Se as pragas tiravam o povo do Egito, os 10 mandamentos tiravam o Egito do povo. Então, aquele contexto foi para aquele momento em que o povo saiu o povo saiu do Egito. E agora ali Deus mandou as 10 pragas, que a gente fez aquela ração entre ser praga e ser maravilha. Mas para Deus tirar o Egito do coração do povo, Deus mandou 10 mandamentos. E ali regeu toda a caminhada de Israel. Depois teve lá, né, na verdade são 613. Só que o reino de Deus, ele vem para substituir aquilo que está na pedra, para aquilo que está no Espírito. Então nós entendemos que o reino de Deus, ele está mostrando uma nova forma de governo, não pela lei de Moisés, mas pelo governo do próprio Deus, que colocaria em nós, dentro de nós, as suas palavras, colocaria em nós os seus mandamentos. Então ele vai dar aqui o exemplo da parábola, ele vai dar o exemplo da semente. E por que ele vai dar esse exemplo? Porque essa semente, ela tem algumas características, e eu quero que você preste muita atenção sobre isso que nós queremos falar, e que vai ser resposta de Deus para você. O grão de mostarda é uma semente, amém. Só que ela tem uma observação: ela é uma semente que ela não se mistura, ela não é híbrida. O que é uma semente híbrida? É uma semente que você junta com outra e dá um outro tipo de árvore, de fruto. E isso já acontecia no antigo Israel. Levítico 19:19, lá o Senhor vai dizer: olha, não semeie no mesmo campo 2 sementes. Por que isso acontecia? Porque Deus sabia que 2 sementes podiam germinar juntas e criar uma terceira árvore, um terceiro produto. Se você não sabe, algumas das frutas que hoje nós comemos são frutas híbridas, são frutas que é a junção de uma com outra. Também há aquela questão do enxerto, e o enxerto já é quando ela já está grande, e aí ela coloca ali no caule, na raiz, é algo mais ou menos assim.
Só que a semente da mostarda, ela é uma semente que ela não tinha compatibilidade com outra semente, ou seja, ela era uma semente única. O que Deus está querendo falar para cada um de nós através da parábola? Ele está dizendo que o reino dele, que é como uma semente de mostarda, é um reino que não se mistura, é um reino que não se agrupa a outros tipos de reino. O reino de Deus é um reino que não se mistura, porque quando uma semente se mistura com outra para surgir a terceira, logo ela enfraquece e não mantém a sua identidade. Em toda a Bíblia, Deus nunca compactuou com o seu povo se misturando com outros povos. 1 Reis 18:21 está dizendo: porque vocês estão cocheando em dois pensamentos. Deus nunca permitiu que o seu povo tivesse acesso a outros povos e fizesse uma salada. O reino de Deus é um reino sem mistura, é um reino que não é híbrido, porque se ele se dividir, se ele se misturar, ele se torna instável. Quando uma semente ela é unida com outra semente, ela dá uma terceira planta. Só que por mais que essa planta ela nasça forte, a partir dela, a outra que vem, ela vem fraca. Ela perdeu a identidade. Então Deus, o Senhor, Ele está querendo mostrar para mim e para você, que o reino de Deus é um reino único. É um reino que não tem, como é que eu posso dizer isso aqui, sem você pensar que eu estou falando de política? É um reino que ele não está preocupado com os outros tipos de reino de governo, irmão. Nós estamos aí na época, né? E daqui a pouco, irmão, vai ter um monte de crente, ao invés de estar falando de Jesus, está falando de outras coisas. E tudo bem que alguém tem uma opção, mas se torna chato, se torna insuportável. Irmão, todas as vezes que o reino de Deus ou a igreja tentou se misturar com outros reinos, nunca deu certo. É só ler a história e ver que com Constantino o problema ficou maior. A igreja estava caminhando, mas quando ela se aliou a Constantino no ano 313 depois de Cristo, irmão, bagunçou foi tudo. Então o reino de Deus, ele é um reino único, ele não é híbrido, porque se ele se mistura, logo ele enfraquece a outra geração. E nós achamos que o que nós fazemos agora não alcança a nossa geração, mas alcança. Irmãos, a sua atitude, ela alcança a sua geração. E quem é a sua geração que não seja os seus filhos? Um dia o diabo chegou para uma mulher chamada Eva. A Bíblia diz que na conversa o inimigo diz assim para ela: não, você pode comer desse fruto que você não vai morrer não. Está tudo ok, está tudo show. Irmãos, o que acontece? Ela come ou não come? Sim, ela come. Ela morre ou não morre na hora? Ela não morre na hora. Será que o diabo estava certo, Samuel? Dela não morrer naquele momento? Não, não vai ter morte não, se preocupe não. Irmãos, Eva não morre naquele momento, mas ela dá brecha para um da sua família morrer. Quem é? Abel. O diabo disse: você não morre se você comer. Ela come, ela não morre. Quem é que morre? Abel. A escolha dela sacrificou a geração dela. A escolha dela deu legalidade para que o filho dela provasse da morte que ele não deveria provar. Não tinha nada a ver, mas ele provou da morte, porque ela acreditou que ela comendo não morreria. Eva não morre naquele momento, mas mais na frente quem morre é Abel. Então, essa questão de que o reino de Deus não se mistura é muito sério. A igreja, ela precisa permanecer olhando para o céu. Jesus falou: meu reino não é deste mundo.
não tem nada a ver com este mundo. João 18:36. Meu reino não tem nada a ver com o que as pessoas estão fazendo, com os governantes, com os governos, com tudo isso. Não tem nada a ver, porque Jesus deixou muito claro. Quando ele diz o meu reino não é deste mundo, ele está dizendo que a natureza do reino dele não é humano, é celestial. Ele está dizendo que a origem do reino dele não é terreno, é do céu. Ele está dizendo que o reino dele não depende da terra. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para mim e para você, e é falando de política mesmo já, viu? A igreja não pode depender da terra. A igreja não pode se corromper e esperar que alguém vá dar cadeira, ar-condicionado, porta bonita e se misturar, porque ela acha que se não vier alguém e vai aparecer, irmão, se preocupe não, viu? Essa porta aqui vai chegar gente que nunca ninguém nem viu, e vai aparecer com proposta, com dizendo: pastor, me ajude, eu vou fazer isso, eu vou fazer fulano, eu sou até crente. Vamos aqui dar mais cadeira porque tem pouca. Vamos aqui botar um ar porque está quente. Vamos aqui fechar aqui as portas de vidro porque está calor. Vamos aqui botar a salinha lá, que nós estamos pelejando para botar a salinha, para ajeitar. Vamos fazer um letreiro bonito. Vamos fazer uma placa nova, iluminada no LED. Vai chegar, irmão. Só que o reino de Deus não pode se misturar. E essa é a minha opinião. Esse é o meu entendimento. Talvez tenham irmãos aqui que não concordem com isso, e está tudo bem, isso não tem nada a ver com salvação ou outra coisa. Mas o que eu leio, irmão, é que se o reino de Deus é como a semente de mostarda, e a semente é uma semente que é uma das únicas que não se mistura, então o reino de Deus não pode se misturar também com mais nada. É o que eu estou entendendo. Eu tenho o meu entendimento de quem eu vou botar, ou quem não vou. Beleza, irmão. Mas eu preciso entender que o reino de Deus, a natureza, a origem, a dependência é do céu, não é da terra. A dependência do reino de Deus é do céu. Por que ela é do céu, irmão? Porque a semente de mostarda, ela tem outra característica. Ela é uma semente que tem uma resistência diferente. Ela é uma semente que traz uma resistência incomum. Enquanto outras queimam no sol, enquanto outras perecem com o tempo, a semente de mostarda é uma semente caracterizada pela sua resistência. O que Jesus está querendo falar com isso? O reino de Deus é como a semente de mostarda. O reino de Deus é resistente, ele é eterno. Aqui está dizendo, eu fiz alguns estudos sobre isso, de que a semente de mostarda, ela é resistente a pragas. Ela é resistente às pragas que no campo poderiam vir a chegar até ela. E que pragas é essa que o reino de Deus é resistente? As heresias. As heresias são pragas que podem vir até nós e tentar nos... Como é que eu posso dizer isso aqui, Jesus? Tentar nos iludir. Essa é a palavra certa. Porque as heresias às vezes não vêm com cara de algo ruim, mas vêm como algo bom. Eu falava para alguns irmãos esses dias que o maior problema não é o perdido, mas é o que acha que foi achado. Esse é um problema. O perdido, irmão, ele está perdido. E se você evangelizar ele, ele vai dizer: mano, eu estou ruim mesmo, eu estou aqui só a misericórdia. E está tudo bem. Jesus pode alcançá-lo, nós vamos pregar. E se ele quiser vir, ele vai vir. Eu escutar a palavra e o processo de transformação. Mas e quando eu acho que eu fui achado e não fui? E quando eu acho que eu não estou perdido? E aí é um perigo. Porque a heresia, ou as heresias, o evangelho que tem sido anunciado é um evangelho de que você nunca acha que está perdido. Você acha que está tudo bem, está tudo certo, vai dar certo. O ano 2026 é da vitória, que você vai crescer, você vai ganhar, você vai ter 2 empregos, 3 empregos, 1 carro, 2 carros, 4 casas. Isso é muito bonito. Isso é até maravilhoso. Alguém dizer: meu Deus, eu vou ganhar, eu vou fazer.
mas isso não sustenta ninguém. São heresias e ilusões. Mas o reino de Deus é resistente a isso, porque a igreja primitiva enfrentou também heresias nos seus primeiros séculos. Mentiras foram levantadas contra ela, mas a igreja, ou melhor dizendo, o reino de Deus, ele resistiu a tudo isso. O reino de Deus, ele resistiu ao tempo e às oposições. Irmãos, o maior opositor do reino de Deus no início da igreja foi Roma. Roma, a Idade Média e muitas ideologias têm vindo como oposição, mas o reino de Deus, ele resiste. O reino de Deus, ele é uma semente resistente à heresia, à oposição, o tempo, Roma, Idade Média, ideologia, e seja o que for que venha contra o reino de Deus, não subsiste, porque ele é um tempo, uma semente resistível. É por isso que chegou até os dias de hoje. A terceira coisa, Samuel, que a semente de mostarda ela é adaptável a solos difíceis. O reino de Deus, ele é adaptável. O que isso significa? Significa que saiu de Jerusalém, e hoje essa mesma mensagem é pregada em quase toda a terra. Significa dizer que o reino de Deus, ele consegue entrar nas culturas. Ele entra e transforma as nações e os corações. A mesma palavra que prega no Brasil está sendo pregada na África, na Argentina, na Nigéria, em vários países. Não são todos, ainda há alguns que não foram alcançados, mas a palavra ainda é pregada em muito lugar, graças a Deus. Ou seja, o evangelho se adaptou em várias culturas diferentes. Eu não sei se você sabia, talvez a gente aqui até se escandalize com a África. Você já viu como é o culto lá na África, irmão? Você já viu como é o culto lá na África? Eles dançando, eles se rebolando, e é o culto todinho. Tem um amigo meu, o missionário Rodrigo, o Rodrigo do óculos. Ele passou 4 anos na África. Ele veio lá porque, eu não lembro se foi uma doença, mas quase que ele morre lá. E ele disse que lá, irmão, o negócio é diferente. Ele disse para mim que num culto, nos primeiros cultos que ele entrou lá, na tenda, lá na África. A África é o continente, né, irmã? A gente sabe, né? Não é o país, mas aí tem vários países, Moçambique e tantas coisas. Eu não lembro qual é que ele estava. Mas a gente fala África para generalizar aquela região. Ele disse, irmão, que num culto, na hora da oração, se manifestou mais de 20 pessoas no culto. Um dos primeiros cultos que ele chegou lá. E aí, como é que tu faz? Eles que ele botou a mão na cabeça. Como expulsar 20 demônios de 20 pessoas que está aqui? Vale, meu Deus, um ali, outro ali, outro ali, outro ali. O pastor Eliakim, pastor da Igreja Assembleia de Deus lá de... Agora eu esqueci o nome da região. Ele passou 6 anos na África. E ele conta as histórias chorando, irmão Kennedy. Ele disse que o dia de maior festa lá é quando alguém consegue caçar um macaco para comer no almoço. E os filhos dele foram criados nesse contexto, eram pequenos na época. Irmão, quando vem um macaco que eles conseguem pegar em algum lugar para comer durante o dia, é festa. É festa. É por isso que no culto eles estão pulando, eles estão se rebolando, eles estão cantando, eles estão gritando. Porque a gratidão e o que eles vivem lá é diferente do que a gente vive aqui, irmão. Em cadeira boa, iluminação adequada, som até filmado agora já está sendo devagarzinho, vamos melhorando aí para ficar melhor, para ficar. Eu escutei a pregação lá que eu preguei domingo, todo dia na casa do Gleice, de novo, aí você vai lá e escuta, né, Elizabeth? Também na Elizabeth, lá ela estava assistindo lá quando eu cheguei lá, eu botei, quer dizer, para ela. E eles ficam lá, irmãos. Se a gente fosse para a igreja na África, a gente ia se escandalizar, porque a nossa Santa Ceia, ela é pão,
suquinho de uva. E é do bom, viu, irmão? Suco de uva, viu? Eu não estou comprando um negócio de suco, não. É daquele que vem na garrafa de vidro. Como é o nome daquele lá, Catiane? Não é da Jandaia, não, mas é bom. É uns bons. Ei, irmão, sabe como é que é a Santa Ceia lá na África? É água de coco e banana. Quem me disse isso foi o Luiz Hermínio, que lá na África ele foi, e lá é assim, porque é a única coisa que eles têm para tentar parecer. Aí alguém pode dizer: meu irmão, isso é heresia, porque Jesus falou que é o pão e o vinho, é o meu corpo. Irmão, mas lá não tem, irmão, lá tem barro para eles comer. Como é que eles vão fazer a ceia? Então é o que tem ali na forma deles. E o reino de Deus entra lá também. E o reino de Deus está em toda a terra. O reino de Deus, ele é transcultural, sem deixar de ser celestial. Ele entra em todas as culturas, mas ele continua sendo do céu. É na África, é no Japão, é na Argentina, é no Brasil, é em Portugal, é onde for. Ele é transcultural. É uma semente adaptável a solo diferente, mas ele não se corrompe. Ele continua sendo celestial. Ele se envolve com outras culturas sem se misturar. Olha só o reino de Deus. Ele muda a linguagem sem mudar a mensagem. A pregação dos irmãos lá da África é diferente da nossa. A pregação dos americanos, já viu os americanos pregando? É diferente. Então, isso, irmão, mostra que o Evangelho, o reino de Deus, ele não é só isso aqui que a gente conhece. Ele não é só isso aqui que a gente acredita. Um irmão de paletó com uma gravata, um social, uma saia aqui, um cabelo assim, ou um kipá, alguma coisa. A gente conhece aqui, irmão. Mas o Evangelho é muito mais do que isso daqui. De modo que a linguagem pode mudar. O que não muda é a mensagem. A mensagem é a mesma, aonde você for e na língua que você quiser. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, o Deus que se encarnou e veio perdoar o nosso pecado e nos salvar. Essa é a mensagem. Mas a linguagem muda. É no entanto que eu escutei um irmão dizendo aqui, ou foi um ou foi dois, algumas pessoas falando. Eu escutei alguém dizendo assim, que... Como foi que a pessoa falou, meu Deus, sobre a questão da pregação? Que a gente tem buscado, irmão, ensinar da melhor forma, esmiuçar, sabe assim, colocar na papa, assim, para botar na boca do Aleph, botar assim mesmo assim, bem, a pessoa só engolir, nem mastigar, não tem nem osso. E aí essa é a forma que a gente está tentando trabalhar com a palavra, de ensinamento e tudo. E alguém daqui da igreja, não lembro quem foi, falou: irmão, mas as mensagens estão muito boas, meu irmão, mas que bênção, mas irmão, tal. Só que não é a única forma que Deus fala. Eu entendi perfeitamente, eu glorifico a Deus por isso. Mas às vezes eu quero que você tire essa visão de que o reino de Deus é a igreja aqui. O reino de Deus não é essa igreja. Essa igreja faz parte do reino de Deus. Mas o reino de Deus não somos nós aqui, não é esse templo aqui. Porque a Deus e amor é Deus falando também. A assembleia é Deus falando também. A quadrangular é Deus falando também. A batista é Deus falando também. Então, por mais que nós tenhamos uma identidade, uma forma de pregar aqui, voltada para esse ensino e para essa graça, nós não podemos achar que somente aqui tem a mensagem. Não. Eu entendo que nós estamos fazendo boas ministrações e Deus está usando todos que estão subindo até este lugar. Mas eu também entendo, irmão, que o reino de Deus está espalhado em todos os lugares. E que o Senhor está falando através de pessoas que você nem imagina, que não está dentro do nosso script, que não está dentro da nossa forma de vestir, da nossa linguagem, da nossa visão de crente evangélico. O reino de Deus, irmãos, é muito mais além do que a gente possa imaginar. Tem um cara na internet, eu acho muito legal. Ele chega assim com
um violão, um chapéu, uma mochila nas costas e começa a cantar. Eu sou a voz do que clama no deserto e tal, faz um rap para os caras lá. Aí começa a pregar e faz um hip hop na boca e tal. Irmão, você fazer isso nunca. Eu não tenho nem noção como é que faz um negócio desse. Mas eu posso duvidar que não é Deus falando na boca dele? Então o reino de Deus, eu gosto sempre de falar isso, irmão, porque o ministério nunca pode ocupar o lugar do reino. Os ministérios não deveriam ocupar o lugar do reino de Deus. Então, o reino de Deus, ele fala com várias coisas, com vários lugares. É como a gente conversou sobre a questão do culto campal. A pregação do culto campal é diferente da pregação do culto aqui. A pregação da quarta-feira aqui está sendo quase como uma doutrina, vou usar o termo popular. Já a pregação da ceia do domingo foi totalmente diferente. Não foi? Eu tenho muita facilidade de você me ver pregando um mês. E eu não estou falando da pregação, eu estou falando do meu jeito. Eu vou ser 4 pregadores em um mês diferente. Tem dia que parece que eu estou mais batista, estudando, lendo mais. Tem dia que eu estou mais Deus e amor, querendo orar por todo mundo. Tem dia que eu estou mais pregador itinerante em modo hard. Estou pregando, aplicação, um monte de coisa. Tem dia que eu estou mais presbiteriano, né? Mais calminho, né? Mais baixinho. Tem que Deus se manifesta de várias formas. E isso, irmão, não estou falando de agora não, irmão. Isso sempre aconteceu comigo mesmo. Sempre eu preguei dessa forma assim, nunca um culto para mim é igual a minha mensagem. Sempre eu estou falando e fazendo. Tem dia que a gente chama, hoje vai ser bem assim, tal. Aí eu estou bem calminho. Aí tem dia que eu não estou nem esperando, Deus mostra, Deus fala, Deus. E aí a gente vai caminhando conforme Deus vai fazendo. Porque o reino de Deus, ele é adaptável aos solos. Aqui, cada um hoje aqui é um solo, e o Senhor está falando com cada um de nós de forma diferente, mas a mesma mensagem. A semente de mostarda, ela é pequena, mas ela cresce rápido. O crescimento dela é rápido. E aqui, irmãos, eu quero fazer uma pergunta. Olhe para cá, irmão. Vou fazer igual o Márcio Prado. A gente falou do Márcio Prado esses dias, né? Para cá. O Márcio Prado. Como é que você explica, Elizabeth, um homem na Palestina que reuniu 12 homens e começou a falar de coisas do céu, e que a igreja de Jesus não tinha mais do que 10, 12 pessoas? Aqui, quando teve mais gente foi lá em Atos 120, aí depois que foi crescendo. Mas como é que 12 homens andando de pé descalço no meio da rua falando do céu conseguiu revolucionar o mundo inteiro? Porque quando o texto diz que o reino dos céus é como o grão de mostarda, que é pequeno, ele está dizendo que o reino de Deus em Jesus começou minúsculo. Roma já era grande, o Império Grego já teve a sua glória e ainda assim tinha influência. Os reinos que passaram, a Babilônia, a Síria, os Medo-Persas, o Egito, era um império gigantesco. Como é que aqueles homens fizeram algo e conseguiram bater Roma? E outras coisas que vieram, de modo que Jesus era minúsculo diante até, irmão, dos ensinamentos lá da filosofia, do Sócrates, do Platão, do Aristóteles, esse camarada todo. Como é que você explica? Nós aqui, irmão, vamos dizer que é nós aqui. Aqui tem mais pessoas do que quando era com Jesus lá na... Você imagina nós conseguir espalhar essa mensagem aqui do novo e vivo caminho da igreja aqui para toda Fortaleza em 2 anos? É loucura. Não sei pela internet, está chegando um bocado de canto aí, tem gente olhando e tudo. Mas, irmãos, é um negócio muito incrível, porque foi um crescimento rápido. O reino de Deus se expandiu de forma rápida e bateu impérios que eram quase que indestrutíveis.
combateu reis e reinos e imperadores grandiosos, homens simples, homens iletrados, mas ela cresceu, e ela cresceu foi no silêncio, ela cresceu na dor, a semente, o evangelho, o reino de Deus cresceu pela morte dos mártires. Eu não lembro quem é que fala, mas diz que cada gota de sangue era uma semente plantada no reino. Tem um dos pais da igreja que fala sobre isso, acho que é Tertuliano, que cada mártir que morria, Deus fazia 100. Aí tem um que diz assim, que os mártires na boca dos leões era como se fosse trigo sendo mastigado, e o Senhor eram sementes que eram plantadas. Quanto mais pessoas morriam pelo amor de Jesus, mais ia crescendo de forma gigantesca. Como é, irmão, que começou daquela forma e se tornou algo tão grande. E aí, irmãos, a gente precisa entender que é porque veio do céu, era de Deus. Era de Deus. É no entanto que alguém vai dizer assim: rapaz, se não for de Deus, vai ser igual os outros que vieram, vai acabar. Mas se for, nós não podemos lutar contra Deus. Isso quer dizer, irmãos, que o reino de Deus está crescendo todo santo dia. Todos os dias tem alguém ouvindo a palavra e sendo tocado por ela. Só que aí eu falei sobre o reino de Deus, e agora eu vou encerrar falando sobre eu e você que estamos dentro do reino de Deus. Porque se o reino de Deus ele é tudo isso, ainda tem uma observação. Eu esqueci aqui, ainda tem uma observação. A semente que nasce, desculpa, irmão, eu pulei uma parte aqui. A semente que nasce, ela tinha uma outra utilidade. Ela servia como óleo medicinal. A semente, ela era medicinal, Alessandro. O óleo, quando exprimia ela se tornava em forma de óleo, e ela era usada como anti-inflamatório. Era isso que acontecia. Ela também tinha um sabor muito forte. O sabor e o cheiro era forte e picante. Quando Jesus está dizendo o reino de Deus é como a semente, e ela tem esse efeito, ele está dizendo o reino de Deus veio para curar as feridas do povo que estava longe. O reino de Deus, ele é inesquecível, porque como a semente ela é forte e é picante. Irmãos, alguém pode ir daqui para o Japão para se esconder de Deus. Você pode ir para onde você quiser. Você pode ir para o mundo todo, para a Argentina. O reino de Deus é inesquecível. Não importa onde você esteja, uma hora ou outra bate lá dentro. O reino de Deus é como essa semente que tinha um cheiro forte e tinha um gosto forte. É como essa semente que de longe você sentia, você sabia que ali era o óleo da mostarda, que ele é anti-inflamatório. O reino de Deus ele veio para curar, e quando ele cura alguém, irmãos, ele se torna inesquecível. Alguém pode até não querê-lo mais, mas ele é inesquecível no coração de alguém que já foi tocado por ele. Nós não temos como esquecer o reino de Deus. Às vezes eu me pergunto, rapaz, eu quase a minha vida toda fui da igreja. Eu fui mais tempo da igreja do que fora. Eu fui para a igreja com 14 anos, muito cedo. Então eu não sei o que é não ir para a igreja, não buscar, não estar nesse ambiente. Eu não sei, realmente eu não sei. Alguém aqui já foi católica, foi espírita, já foi de outras religiões. O que eu sei delas é o que eu estou estudando aqui, mas eu não sei. Então eu não sei, nesse tempo todo de fé, eu nunca saí da igreja em si. Eu tenho um pecado todo santo dia. Eu tenho falha todo santo dia. Tem momento que eu dou só misericórdia. Mas eu nunca passei assim muito tempo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então eu não sei exatamente. No dia que eu tentei sair da igreja, adolescente,
Eu andando, eu disse, rapaz, hoje eu não vou. Quando eu parei assim, falando comigo mesmo, quando eu parei, que eu levantei a cabeça, estava em frente à igreja. Eu tinha andado o bairro todinho e parei sem perceber. O GPS estava já na rota de ir para o caminho para a igreja, que era perto da minha casa. Só que, irmãos, eu vou dizer uma coisa: o evangelho é inesquecível. Ninguém consegue esquecer. Ninguém consegue esquecer o Deus que te amou e te abraçou como ninguém faria e como ninguém faz. Para terminar, a Bíblia diz que quando essa árvore cresce, ela atrai pássaros. Ela atrai pássaros para si. E há uma profecia em Ezequiel 17:23 que diz que as nações viriam até o cedro de Israel. Há uma profecia. Isso quer dizer, irmão, que o reino de Deus, ele atrai pessoas. Alguém aqui falou nesse altar, nesse púlpito, nessa plataforma, nesse lugar, que a frase do Billy Graham. Quem foi que falou? Eu não lembro quem foi. Que Deus não mandou os pecadores ir para a igreja, mas foi tu, Gleice, falou? Mas a igreja aí, foi tu, Alessandro, que falou? Foi não, né? Não, foi. Não, mas teve a do Billy Graham. Ou então foi o Vitor. Só sei que alguém falou, irmão, que o Billy Graham disse uma vez que Deus não manda que os pecadores vá para a igreja, mas que a igreja vai em busca dos pecadores. Essa é a frase. Eu já usei ela várias vezes. É ótima. O Billy Graham é um grande homem de Deus. Só que nesse texto ele está revelando que a semente da mostarda, ela é pequena, mas ela cresce e se torna uma grande árvore. E as aves vão procurar abrigo até ela, Catiane. E aí na profecia de Ezequiel 17:23 vai dizer que Israel seria também um lugar que atraía as nações. Então, sem me desfazer da pregação ou do versículo lá, da palavra do irmão Billy Graham, que é um grande homem de Deus, eu também entendo que o reino de Deus atrai as pessoas. O reino de Deus atrai pessoas, porque é no reino de Deus que nós encontramos abrigo, nós encontramos segurança, nós encontramos refúgio. Às vezes a gente evangeliza, vai atrás de pessoas, busca, corre tudo. E eu, quando eu era adolescente, eu sempre gostei muito de fazer evangelismo e muita coisa. Rapaz, no domingo, a Elizabeth, eu acho que deve lembrar, o culto era 6h30, eu saí de casa às 5 da tarde. Irmão, eu fazia uma rota tão grande no meu bairro, que por domingo eu levava 6, 7 pessoas para o culto. E aí eu saía às 5 da tarde, irmã velha, sabe por quê? Porque eu sabia que eu ia chegar na casa de alguns, e a pessoa dizia assim: não, eu esqueci que eu tinha culto. Aí eu disse: não, mas não é 5 da tarde, vai tomar banho que eu espero. Eu fazia isso. Já fez isso aí também? Não? Eu fazia. E eu ia, meu irmão, insistia. E eu saía fazendo uma rota, tinha até a rota para fazer. E isso é bom de certa forma, buscar, amar, chamar, acolher. Mas tem pessoas que vão ser atraídas pelo reino sem ninguém nem convidar. Tem pessoas que vão ser atraídas para Deus sem ninguém nem dizer muita coisa. O reino de Deus, ele é atrativo. Existe uma doutrina reformada que fala da graça irresistível, né? Talvez eu creia, irmão, que essa graça ela é irresistível sim, viu? A graça ela é irresistível, porque se alguém, como é que o C.S. Lewis fala? Se alguém deixou a Cristo é porque não viu a beleza como realmente Ele é. Irmão, se nós vemos a beleza de Jesus, a gente não tem mais coragem de largar Ele por nada. Se a gente conhecer Jesus que está escrito na palavra, não é o Jesus das heresias não, é o Jesus da Bíblia. Ele é lindo, irmão.
E ele não é lindo porque ele tem um olhinho azul, o cabelinho lá igual daquela fotozinha lá, não. Ele é lindo porque ele é o amor em pessoa, ele é graça, ele é misericórdia. Ele é lindo porque a graça dele é irresistível para um pecador miserável. Ele é lindo e o governo dele, a santidade dele, a justiça dele, o reino dele atrai pessoas como as aves que vêm até a planta, porque sabe que ali tem abrigo, ali tem segurança, ali tem alimento, ali tem ajuda. Por isso a gente tem que entender, irmão, que não é nem a gente que faz nada, é Deus que vai atraindo as pessoas para o seu reino. É como um imã, tem um imã, ele vai puxando. O papel da igreja de evangelizar é importantíssimo. O papel da igreja de convidar, de chamar, de mandar para versículo, de marcar no Instagram é maravilhoso. Mas quem vai atrair de verdade, Elizabeth, é Deus. Quem vai mostrar e vai puxar você é Deus. O reino, ele atrai. Lucas 17, 21 está dizendo que esse reino, eita Jesus, a Bíblia está dizendo que esse reino está dentro de nós, irmãos. Esse reino está dentro de nós. E se esse reino está dentro de nós, nós temos as mesmas características do reino também, sabia, irmã Regina? O reino está dentro de mim, foi o que disse Lucas 17, 21. Eu vou até ler, mas Lucas 17, 21. De repente alguém não conhece esse texto. Eu vou ler do versículo 20, para você poder contextualizar o contexto imediato. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. O reino de Deus não é porque você está vendo a igreja A e B e C, não é não. E nem dirão: olha, está aqui, está ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus não é só quando eu venho para o culto, não. O que é o reino de Deus? Não é o governo. Deus não pode me governar só quando eu venho para o culto, Ele tem que me governar quando eu vou para casa também. Deus não pode me governar só porque eu vou tocar o violão. Deus tem que me governar quando eu vou para o centro fazer compra para Hannah Kids. Se esse reino está dentro de mim, eu tenho as características deste reino. E eu vou falar bem rapidinho para terminar. Se o reino de Deus ele não se mistura, quem é do reino também não se mistura. Eu comecei dizendo, o reino de Deus é uma semente, a semente não se mistura. Logo, quem é do reino não se mistura. Qual a diferença da ovelha para o porco? Você pode dar banho nos dois. A ovelha fica feliz pelo banho, o porco volta para a lama. Por que o porco volta para a lama? Porque ali é o ambiente dele, ele tem prazer. Lá em Timóteo 3, você vai ver, irmãos, uma série de pessoas que o Paulo vai dizer que a gente não devia chegar nem perto. Gente irreconciliável. Já leu esse texto, Elizabeth? Lá de 2 Timóteo 3, depois eu vou falar sobre ele qualquer dia. Irreconciliável, amantes do mal, é uma lista, depois você lê. Então, quem é do reino não se mistura. E tem uma frase, não me interprete mal, mas alguém uma vez disse assim: irmão, não dá, escute bem, não dá para você explicar. A abelha não consegue explicar para a mosca que a abelha é melhor que lixo.
Não consegue. A abelha gosta de mel. E a mosca? A abelha nunca vai conseguir explicar para a mosca que mel é melhor, é mais docinho, é mais saboroso. Quem é do reino não se mistura. Quem é do reino é resistente. Se você é do reino, o mesmo reino que está dentro de você é o mesmo reino que vai te fazer resistente às lutas, aos pecados, às provações e às tribulações de que quem é do reino passa. A sua resistência não está na tua força, a tua resistência está no reino que é resistente, está dentro de você. E se esse reino está dentro de você, ele faz você resistente de não desistir, independente de luta, tribulação ou problema. E nem o pecado também tira você. Eu sou resistente. Diga, eu sou resistente, porque o reino de Deus está dentro de mim. Vai ter luta, irmão, vai ter prova, irmão. Vai ter dia que não vai ter vontade de fazer tanta coisa, irmão. Mas eu estou resistindo, porque o reino que habita dentro de mim é um reino que Jesus falou, inabalável, resistente. Se eu sou do reino, eu sou adaptável. Eu sou adaptável. 1 Coríntios 9:22, Paulo vai dizer: rapaz, eu me fiz de fraco com os fracos, eu me fiz de forte com os fortes, eu me fiz de louco com os loucos para ganhar alguém. Irmão, eu sei estar em todo ambiente, eu sei entrar e sair em todo ambiente. Quando eu era novo convertido, eu não sabia. Quando eu era novo convertido, meu irmão, era só Jesus. Já foi assim também? É, né? Mas o Senhor nos faz ser adaptáveis, lembrando que a adaptação não é conformidade. Mas você sabe, o culto campal, o culto, agora eu vou pregar num evento que alguém, o irmão até perguntou, já tinha pregado nesse lugar? Eu digo, não, mas não tem problema, vamos lá, vai dar certo. Então quem é do reino, ele é adaptável. Quem é do reino pode até ser pequeno, mas está crescendo. O crescimento, irmão, não é só por fora, o crescimento é por dentro. Jesus quer fazer você crescer em maturidade na fé. Jesus quer fazer você crescer em resistência, em raiz, enraizar os seus pés na rocha inabalável. Tem crescimento para você. Mesmo pequeno, alguém está crescendo. E eu já escutei testemunho de pessoas aqui dizendo: pastor, as mensagens e o que o Senhor está falando, e não somente estou falando em relação a mim, porque todos os que estão aqui, que são os pregadores, já pregaram. João Vitor já pregou, Verônica já pregou, Samuel já pregou, Alessandro já pregou, Iglesias já pregou. Então, quando eu falo das mensagens, não estou falando só de mim, estou falando de um conjunto. Alguém chegou e disse assim: irmãos, eu estou aprendendo muito, eu estou evoluindo, eu estou crescendo, eu estou enraizando. Alguém chegou até e disse assim: pastor, Deus falou tanto comigo pela palavra, e não precisou eu botar a mão e mostrar e apontar, irmão. É a palavra que vai sendo discorrida, vai sendo explanada, vai acontecendo. Quem é do reino, irmão, pode ser pequeno, mas está crescendo. Você está aí sentado, você está aí escutando hoje, mas você está crescendo. Um dia pode ser você pregando aqui, glória a Deus, mas há crescimento da sua vida. O Senhor está fazendo você crescer, ainda que no silêncio, porque a semente plantada, ela cresce no silêncio. Quem cresce com muito barulho, quem cresce mostrando muita coisa, no final não tem nada. Como diz a Catiane, quem tem não mostra, e quem não tem quer mostrar o que não tem.
Você vê mostrando muita coisa, exibindo muita coisa. Olha aqui, não sei o quê. Olha aqui, irmão, é porque não tem. Mas quem tem não faz questão de mostrar, não faz questão de exibir, não faz questão de postar, de dizer, porque eu sou agora um pastor dali, porque agora eu sou porque não faz questão. Deus quer fazer você crescer no silêncio. Deus quer fazer você crescer, ainda que seja até mesmo escondido. Está escondido, está enterrado, mas está tendo crescimento. Quem é do reino atrai pessoas. Quem é do reino atrai pessoas. Provérbios 14:7 diz que da boca do tolo não há conhecimento, mas Provérbios 12:18 diz que da boca do sábio tem cura. Quem é do reino atrai pessoas. Pessoas vão desejar estar ao seu redor e perto de você, porque dos seus lábios vai sair aquilo que é cura, que é restauração, que é vida, que é reino de Deus. É dos teus lábios que vai sair aquilo que alguém está precisando. Quem é do reino aqui dessa noite? Se nós somos do reino, irmão, então isso vai acontecer em nossas vidas. Ou nós vamos lutar contra as nossas vontades e permanecer, e resistir, se adaptar, e vencer a prova, e vencer a luta, e não se misturar, e mesmo pequenininho crescendo e atraindo pessoas para o reino de Deus, porque nós somos do reino. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Nós queremos orar